Olá, a paz de Cristo, salve Maria! Hoje nós vamos falar de um assunto importante que pode atrapalhar a vida intelectual, a vida de estudos, mas também a vida como um todo. Não deixe que a ambição te domine. Nós estamos nas reflexões com o livro A Vida Intelectual, do padre dominicano francês Antonin Dalmas Sertiens. Estamos no capítulo 2, As Virtudes de um Intelectual Cristão, e no ponto 2.2, a virtude própria do intelectual. Não deixe que a ambição domine toda a motivação das suas tarefas. Não deixe que ela seja o motor de tudo que você faz. Porque você vai estar perdendo o foco, perdendo o sentido primário das coisas, de fazer o bem, e o bem superior emana de Deus. Somente caminhando na sua vontade, nos seus mandamentos, nós vamos conseguir ser verdadeiramente fecundos. E neste assunto da vida de estudos, do qual estamos tratando, é fundamental ter um coração generoso, desprendido, que busca a verdade e quer fazer essa verdade florescer no mundo, trazendo benefícios para todas as pessoas. Não faz sentido um estudioso que quer o conhecimento para si, de uma maneira egoísta, arrogante, fechada. Vamos ver o que o autor do livro fala sobre isso. Uma atitude ambiciosa em relação à ciência deixa de ser uma atitude científica, e aquele que a isso se entrega não merece mais ser chamado de intelectual. Quando vemos pessoas que abandonam a verdade, abandonam a busca pelo conhecimento sincero, honesto, quando vemos essa pessoa abandonando o caráter, os princípios, e se fechando na sua ideologia, no seu partido político, na sua visão única de mundo, se tornando até totalitária, querendo empurrar para as outras pessoas a sua opinião. Quando alguém tenta discutir alguma coisa, analisar todos os ângulos de uma questão e já é visto como um preconceituoso, e já é excluído, já é cancelado, nós vemos que a intelectualidade já não existe neste ambiente. A busca pela verdade está sendo esquecida. Não é possível uma sociedade dizer que estuda, que busca o conhecimento, se não é capaz de confrontar todos os pontos de vista de uma maneira saudável. Sempre que colocamos todos os tipos de ideia, sem nenhum preconceito, diante de uma discussão, e buscamos a verdade sem nenhum apego, é aí que nós vemos florescer aquilo que é óbvio, aquilo que é a ordem natural das coisas, aquilo que é a verdade. E uma vez encontrada a verdade, vendo que ela traz benefícios para toda a humanidade, não podemos abrir mão dela. Aí sim, não podemos, não devemos abrir mão e abrir espaço para que outra coisa exista no lugar da verdade. Me parece que nós estamos neste ponto. Outras coisas que não têm nada a ver com a ordem natural das coisas estão dominando o campo da discussão. Estão levando as pessoas para outro lado, para fora da verdade. E o ser humano está se destruindo, levado por ideologias, levado por visões que não vão te conduzir ao bom caminho. Porque Deus criou o ser humano para atingir o seu máximo potencial com o seu equipamento biológico, atuando
na área na qual foi formado. Entenda que um copo, ele tem a sua plena utilidade quando é utilizado como um copo e não como uma enxada. Um ser humano também vai ter a sua plena utilidade, vai fazer bem ao mundo se agir como um ser humano, utilizando bem a sua sexualidade, a sua intelectualidade, a sua espiritualidade, colocando isso a serviço da humanidade, a serviço de Deus. Quando o ser humano começa a agir fora das suas faculdades, das suas capacidades, da sua biologia natural, ele começa a entortar essa ordem natural e começa a sair do seu pleno desenvolvimento e vai se deteriorando e vai se tornando cada vez menos útil e vai rendendo menos frutos e começa a entrar em discussões, em brigas e começa a perder o foco, a perder o centro, a perder a sua individualidade, a se tornar uma massa de manobra. Começa a perder o sentido da vida e começa a entrar numa lama, numa espiral de pecados, de desilusões. Como é triste se afastar da verdade e entrar num labirinto. Toda essa implosão da verdade vem sendo causada por uma ambição desmedida. Já que não importa, não existe verdade, só existe um ponto de vista que favorece um partido, favorece algumas grandes empresas do mundo que querem dominar a mentalidade das pessoas. Você nunca parou para pensar que os meios de comunicação escolhem algumas verdades entre aspas, para defender, e quando um começa a falar, todos eles, os principais pelo menos, começam a falar na mesma linha? E passado alguns meses, esta pretensa verdade é substituída por outra e vão sendo atacados vários pontos. E são pontos interligados entre si e, no fundo, nenhum deles traz um benefício prático para a humanidade. Tudo isso tem sido movido pela ambição. Ambição desmedida. Uma ambição maligna que não vem de Deus. O querer dominar o ser humano e dizer o que ele tem ou não tem que fazer. O abandonar a lei de Deus, nosso Criador, o único que tem o direito de dizer o que nós devemos ou não devemos fazer, e inventar leis humanas, leis naturais humanas, mudar a biologia, mudar o que um ser humano deveria fazer para ser feliz. Só Deus sabe isso, só Deus sabe o que nos faz feliz. Isso gera pessoas infelizes, pessoas que não frutificam, pessoas acabrunhadas, pessoas que vivem num canto escuro do mundo, mesmo que estejam andando à luz do dia. Mas essas pessoas vão se escondendo dentro de si mesmas, num quarto escuro, num lugar estranho, onde a luz não está conseguindo mais entrar, porque se fechou num muro de hipocrisia, de dor, de julgamento, de desespero. Mas vamos para a luz, vamos voltar para a luz, sair dessa arrogância, dessa ignorância, dessa petulância, dessa ganância. A busca pelo conhecimento não é isso. Não é autoafirmar-se, não é querer que o seu ponto de vista saia vencedor, mas é querer que a verdade vença e que Deus resplandeça neste mundo. Vamos ler um pouco mais sobre isso. Há outros deveres que precedem os estudos, ou seja, os deveres humanos. O conhecimento, tomado de forma absoluta, é sem dúvida nosso bem supremo, mas o que dele aqui provamos
está frequentemente subordinado a outros valores que serão seus equivalentes sob os auspícios do mérito. Chegamos ao ponto de colocar em prática os estudos. Não há mérito nenhum naquele intelectual de gabinete que se fecha, ou que quer apenas ganhar dinheiro, ou que quer apenas ser escravo de um meio de comunicação, ser joguete de uma empresa, querendo implantar um novo modelo mundial de governo global que vai atacando as virtudes morais através de ideologias. O verdadeiro intelectual não age por interesses econômicos, não age por interesses ideológicos, não age movido por um partido, por uma ONG, não age também na cegueira ideológica religiosa. Ele não tenta empurrar a sua religião aos outros. O verdadeiro intelectual estuda para ser uma pessoa melhor, estuda para colocar esses conhecimentos em prática e quando vê alguém passando necessidade, alguém precisando dos seus serviços, alguém que necessita de algo que ele sabe, tanto materialmente como intelectualmente, ele coloca seus dons, seus talentos, seus bens a serviço e enxerga todas as urgências que estão à sua volta. Claro, sempre dentro das suas possibilidades. Mas o intelectual cristão católico não é aquela imagem de uma pessoa fechada no seu gabinete, cercada de belos livros, com uma poltrona confortável, fumando um charuto. O intelectual não é esse que se isola. Ele coloca o seu conhecimento a serviço. Claro, com os meios de comunicação hoje, é possível ter um gabinete cheio de livros e gravar vídeos e ajudar pessoas do mundo inteiro, oferecendo esse serviço que é importantíssimo. Mas veja, não dá para fazer isso se nesse estúdio, nessa sua casa, tem alguém no outro cômodo passando fome, tem alguém no outro cômodo, por exemplo, uma criança fechada no celular o dia inteiro, precisando do pai, da mãe, da educação. E este pai, essa mãe, está fechada numa intelectualidade vazia, num estudo por curiosidade, num estudo por ganância, arrogância, num estudo que só visa o dinheiro, o status. O estudo precisa desabrochar, precisa ir para a vida prática, precisa impactar e melhorar a vida das pessoas que estão à nossa volta, seja através da internet, seja pessoalmente, materialmente, espiritualmente, intelectualmente. Vamos ver alguns exemplos que o autor cita aqui para finalizarmos essa reflexão de hoje. Um pároco do interior que se devota a seus paroquianos, um médico que deixa a ciência de lado para atender às urgências, um filho que arruma um emprego para ajudar sua família, renunciando assim a uma livre escolha e tantos outros exemplos. Todos eles, agindo assim, não estão profanando sua inteligência interior. Estão homenageando aquela verdade que está junto daquele bem que formam um só ser. Se agissem de outro modo, estariam ofendendo não só a verdade, mas também a virtude, pois, por conta de um desvio, estariam opondo à própria virtude a verdade vivente. Veja, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a sabedoria encarnada, e a sabedoria encarnada, fonte de todo o conhecimento. Quando habitou entre nós, o que mais ele fez foi sair de si mesmo e se entregar a todos, a fazer o bem. Jesus passava por todos os lugares olhando as necessidades das pessoas, curando fisicamente, curando espiritualmente.
alimentando os famintos de pão material e também de pão espiritual, conduzindo todas as vidas ao céu, à salvação. Se a sabedoria encarnada, quando está presente, transforma os ambientes por onde passa, transforma vidas, faz com que pessoas saiam do pecado, saiam da miséria, saiam da pobreza material, mental, espiritual, psicológica. Essa é a única sabedoria. E é essa que devemos buscar. Todo conhecimento, seja técnico, filosófico, científico, espiritual, deve desabrochar, deve frutificar e deve ser compartilhado. Não seja, meu irmão, minha irmã, um intelectual, uma intelectual que se fecha no seu mundinho e que se torna uma pessoa arrogante, soberba, interessada apenas no dinheiro, nos rendimentos, talvez até numa curiosidade, numa diversão intelectual, num saber que visa apenas o status, que visa apenas o material e que não busca a verdade suprema, que não busca o verdadeiro conhecimento, que não busca o contato com Deus, que é o autor, dono de toda a sabedoria, porque esse contato nos faz sair de nós mesmos. Aquele que não está disposto a se expandir, a sair da sua zona de conforto, não está preparado para lidar com o conhecimento elevado, porque o conhecimento elevado nos incomoda. Ele gera transformação interior em nós, mas também uma transformação exterior em todos que estão à nossa volta. Porque este conhecimento ele se expande. Ele pede, clama para ser compartilhado. Não há uma individualidade infecunda na vida do verdadeiro intelectual cristão. Meu Senhor e meu Deus, eu peço, envia Teu Espírito Santo sobre nós, abra nossas mentes para uma virtude máxima da estudiosidade, para que possamos alcançar o grau máximo possível dentro do nosso equipamento físico, psicológico, mental, espiritual. Vá abrindo as fronteiras do conhecimento para nós e que tudo o que a gente aprender se expanda e impacte a vida das pessoas que estão à nossa volta. Nos dê um coração generoso, capaz de aprender, capaz de desabrochar, capaz de frutificar, para a Tua honra, para a Tua glória. Amém. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Peço que você se inscreva neste canal, ative o sininho das notificações, deixe aí o seu comentário, o que você acha dessa série, o que você tem aprendido, quais são as lacunas que você encontra ao tomar conhecimento deste conteúdo. O que você precisa preencher na sua vida para avançar um pouco mais nesta questão dos estudos. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam meditar, refletir e ser pessoas melhores neste mundo. O mundo precisa de intelectuais santos que estudam e se colocam a serviço da verdade. E a verdade suprema é Deus. Fiquem com Deus e até a próxima.